Olá, tudo bem? Está começando o programa Em Destaque aqui na tela da TV Sim e também da Record News. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, obrigado por me deixar entrar aí na sua casa. Hoje no programa nós vamos falar sobre qualidade de vida, sobre uma alimentação saudável, a importância do sono adequado e também da prática de atividades esportivas. Eu recebo o médico nutrólogo Dr. Michel Malverde. O programa Em Destaque já está no ar. Muito bem, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Em Destaque. Você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Prazer ter a sua audiência e também a sua companhia. Bom, como eu disse na abertura, hoje o programa fala ainda sobre essa questão da Covid-19, sobre a pandemia, mas vamos falar sobre saúde, como ter qualidade de vida, como ter saúde. Nosso convidado é o médico nutrólogo, Dr. Michel Malverde. Dr. Michel, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, Fabiano. Que isso, eu que te agradeço demais aí esse convite e espero que a gente possa esclarecer um pouquinho mais para essa população aí sobre saúde, sobre como, de certa forma, estar mais forte para combater não só essa doença, Covid-19, como tantas outras. Pois é, eu acho que está se falando tanto, né, sobre a Covid-19, mas eu acho que nunca se pensou tanto em prevenir doenças, né? Em ter uma boa imunidade para prevenir doenças. Eu acho que é aí que entra também o trabalho mais forte do nutrólogo, não é? Isso. É uma boa alimentação. Com certeza. O que foi interessante de tudo na vida, Fabiano, tudo na vida, a gente tem que tirar algum aprendizado, claro. Tá? E felizmente, por um lado, né, essa questão da pandemia nos trouxe várias coisas para repensar a vida, repensar melhor a vida. Por que eu estou fazendo a minha vida? Como é que está a minha alimentação? Como eu posso melhorar? Como eu posso estar mais forte para poder combater essas doenças? Então, assim, no começo, como as pessoas não sabiam, não vão ficar 2 semanas só dentro de casa e depois acho que as coisas vão normalizar, né? Sim. E aí começaram a comer errado, chutar o balde, vamos dizer assim, né? Sim. Comer errado, o nível de bebida alcoólica assim, aumentou assustadoramente, tá? Então tudo aconteceu no início para que piorasse a imunidade. Sim. Tá? Então, uma vez que você tem esse estilo de vida totalmente inadequado, pode ter certeza absoluta que a sua imunidade, a sua fortaleza vai estar enfraquecida. Sim. Tá? Para poder combater não só o coronavírus, como vírus influenza da gripe, como, enfim, qualquer outra virose que possa estar aí no nosso meio. Tá? Então, passou aquele período inicial, quando as pessoas foram ver, né, foram se dar conta, já tem 2 meses, né, que eu estou nessa pandemia, eu tenho que tomar uma atitude na minha vida. E eu comecei a reparar que as pessoas aumentaram demais a procura para essa questão da saúde. Sim. Para melhorar a alimentação, atividade física, emagrecer. Tá? Então, por isso que eu falo assim, de tudo na vida a gente tira um aprendizado até de uma pandemia. Sim. Okay? Ou seja, de fato, um aprendizado sempre é possível, né? Mesmo numa situação tão complicada como essa. Agora, quando a gente fala de alimentação, doutor Michel, é muito importante a gente falar também, porque hoje você tem muitas opções, né, de alimentos. Aí, tem desde os fast foods, né, aí da vida, como também alimentos aí veganos, enfim, alimentos aqueles mais saudáveis, enfim. Como ter uma alimentação mais equilibrada nesses dias atuais, de tanta doideira, né? De tanto... As pessoas cada vez têm menos tempo para tudo. É difícil, né? É difícil. As pessoas, Fabiano, cada vez têm menos tempo para tudo e de certa forma, por conta desse pouco tempo, a própria indústria veio, entre aspas, facilitar a nossa vida, então começaram a se produzir os alimentos industrializados para poder facilitar a nossa vida, tá? Facilitar em relação à questão do tempo. Mas, em relação à questão da saúde, foi uma das piores coisas que aconteceu nesses últimos anos, nesses últimos tempos, tá? Porque a população nunca esteve tão doente como nesses dias de hoje. E aí, quando eu falo de doença, aí a gente vai entrar mais na questão do coronavírus, mas eu tô querendo dizer as doenças crônicas não transmissíveis. Que doenças são essas? São diabetes, hipertensão arterial, infarto agudo do miocárdio, AVC ou derrame, tá?
E o que é mais interessante disso tudo, que isso aí representa em torno de 80% das doenças, né? E 80% aproximadamente da morte mundial, Sim. tá? Do nível de morte. E o que é o mais interessante disso tudo, Fabiano, é que a gente previne, ou a gente fica doente, ou a gente previne essas doenças com estilo de vida, tá? Então, o estilo de vida mais adequado, a alimentação mais adequada, leva a gente a ter uma vida, né, como se mais saudável e cada vez mais distante das doenças, tá? Em relação a essa parte da alimentação, eu falo o seguinte, a gente deve descascar mais e desembalar menos. O que eu quero dizer com isso? Simplesmente a gente deve descascar mais as frutas, né? Descascar uma banana, uma laranja, o limão para a gente fazer uma água com limão ali de manhã, enfim. Sim. E desembalar menos, desembrulhar menos pacotes, menos chips, menos biscoito. Pode ter certeza absoluta que só de fazer isso você vai ter um ganho muito grande na sua saúde. De fato, o que você está dizendo é que realmente a gente deve evitar ao máximo produtos industrializados, né, esses produtos que passam por esse processo de conserva, né? Isso. E priorizar os produtos naturais, alimentos naturais mesmo, da terra mesmo. Exatamente. Porque aí entra na briga, entre aspas, aí, Sim. que você até falou sobre o vegano é o mais saudável, o vegetariano é o mais saudável. Fala-se muito nisso, né? Fala-se muito nisso. Tem gente que defende a linha da alimentação carnívora sendo Sim. a mais saudável. Então a gente tem várias vertentes, tá? O que a gente tem que saber? Poxa, a gente está comendo uma dieta totalmente pobre nutricionalmente falando. Sim. Biscoito, bolacha creme cracker, biscoito de sal, enfim. Isso aí acaba, no médio e longo prazo, nos atrapalhando demais. Então, o que a gente tem que fazer? Pelo menos, se você já está fazendo isso, se você já está se alimentando dessa forma inadequada, sim, só o fato de você alterar para comer mais frutas, comer mais vegetais, comer as proteínas animais mesmo, ovo, carne, frango, porco, peixe, você pode ter certeza absoluta que vai estar se beneficiando demais. Tá. Fala-se muito, por exemplo, quando você usar a gordura no preparo do alimento. Fala-se muito aí no uso de óleos, às vezes vegetais, azeite. Qual é o mais ideal? Qual é o mais correto na hora do preparo do alimento? Porque isso também é uma dúvida, existe uma discussão muito ampla em relação a isso, né, doutor Michel? Uma das piores coisas que aconteceu nos últimos tempos, acho que talvez nos últimos 50 anos, Fabiano, foi a demonização da gordura. Tá? Passaram a demonizar a gordura, falar que banha de porco é ruim, falar que manteiga é ruim, e aí começou a entrar margarina, começaram a entrar os óleos vegetais, e foi uma das piores coisas que aconteceu para a nossa saúde. Sim. Sem contar que começaram a priorizar e a falar muito bem, lá nos tempos atrás ali, dos alimentos açucarados. Então, assim, passou a ser praticamente a base da dieta ocidental, principalmente, alimentos à base de açúcar ou de carboidratos simples, carboidratos refinados. Sim. Tá? Dessa forma, nunca se viu a população ficar tão doente com essas doenças crônicas não transmissíveis, como eu falei aqui mais no início. Por conta, um dos motivos foi essa questão da alimentação. Então, assim, uma das coisas que aconteceu foi praticamente tirar a gordura da dieta e aumentar muito a questão dos carboidratos, tá? Então, assim, o que a gente deve fazer? Reduzir a quantidade de carboidratos que a gente ingere, aumentar... Quando a gente fala de carboidratos, até fazendo um parênteses, sim, vamos dizer alguns, por exemplo, que os mais comuns que são consumidos, que devem ser eliminados da sua dieta. Pão francês, por exemplo, tá? A gente deve reduzir bastante o consumo. Açúcar, as massas no geral, que a gente chama, que são produzidas pelos farináceos, que a gente chama, tá? Massas em geral, então não estamos falando de macarrão, nós estamos falando, de repente, do nhoque, enfim. Então, geralmente, esses carboidratos, tá? Sem contar na questão do biscoito, como eu já falei, sem contar na questão dos chips. Sim. No final das contas, aquilo ali tem muito carboidrato e não só isso, mas
quando a gente fala dos industrializados mesmo, Sim. a gente tem muito corante, conservante, muita coisa ali que, na verdade, é o seguinte, Fabiano. Essas coisas são feitas para conservar o produto. Sim. E eu até gosto de falar uma coisa, tanto em rede social quanto com os pacientes, o seguinte: quanto mais tempo o produto dura na prateleira, menor é o seu tempo de vida, tá? Então isso é uma coisa que eu acho muito importante as pessoas... Quanto mais conservante ele tem, mais ele faz mal à sua saúde. Exatamente, É isso, exatamente. Né? Você pode ver que a fruta, você vai deixar ali, se você deixar um tempo ali, ela vai estragar, ela vai apodrecer, enfim. A grande parte dos alimentos industrializados, isso não acontece. Às vezes você pode deixar 6 meses na prateleira lá, 1 ano, Sim. que não vai acontecer nada. Mas quanto mais tempo de vida tem na prateleira ali, menor é o seu. É muito sério isso, né? Extremamente sério. Em especial numa sociedade que cada vez mais consome produtos industrializados, a gente falou sobre isso antes, e não só isso, um consumo desenfreado, uma população que em grande parte obesa, né? A gente tem visto muito isso, e com pouca prática de atividade física, que faz toda a diferença também. Total. Fabiano, eu tenho a obrigação de falar aqui hoje, tá? Quando a gente está falando de saúde, qualidade de vida, prevenção do coronavírus, tá? É importante deixar claro essa questão da prevenção do coronavírus, que não é que você estando mais saudável ou mais magro, enfim, que você não vai pegar o coronavírus. Isso não existe falar isso. Se você tiver o contato um pouco mais prolongado, a chance de pegar é muito grande. Qual é a diferença? Como vai ser a sua resposta ao vírus? Tá? Se você tem uma saúde melhor, a sua resposta vai ser o quê? Muito maior. A sua defesa contra o vírus vai ser muito maior. E dessa forma, provavelmente você vai ter sintomas leves. Ou talvez não tenha sintomas, tá? O contrário também é verdade. Quanto pior tiver a sua saúde, a chance de desenvolver, dessa doença se agravar é muito maior. E por isso que eu acho muito importante a gente falar do que eu chamo dos pilares da vida saudável, tá? Quais são os pilares da vida saudável? A gente tem a melhora da questão alimentar, ok? Melhora de atividade física, tá? Sair do sedentarismo, melhora da qualidade de sono, ajuste de níveis hormonais, ajuste dos hormônios quando necessário. E menores níveis, né, melhor dizendo, de inflamação. E essa inflamação, Fabiano, é importante dizer que não é igual aquela inflamação que a gente tem de uma infecção aguda, por exemplo, de uma amidalite aguda, de uma virose, de uma infecção que a gente tem na unha. Isso aí é a inflamação aguda, altamente fundamental para a nossa vida. A gente precisa combater esses germes para que possamos sobreviver, né? Claro. Essa inflamação que eu estou falando, que é prejudicial, que a gente deve reduzir os níveis inflamatórios, é a inflamação crônica subclínica. Essa inflamação crônica subclínica está na base dos problemas, está na base das doenças crônicas não transmissíveis. Mais uma vez falando, hipertensão arterial, diabetes, infarto, câncer, também importantíssimo, tá? AVC, derrame. Então, esses níveis inflamatórios, quanto melhor, quanto mais você estiver com a sua composição corporal mais ajustada, menor percentual de gordura, melhora da questão de nível de massa muscular, você vai estar menos inflamado, dessa inflamação que eu falei. Mas muitas das vezes a gente precisa lançar a mão de alguns exames, tá? E nesses exames aí a gente consegue enxergar melhor o quão inflamado você está. Vamos fazer o seguinte, doutor Michel, desculpa até te interromper, mas nós vamos para um rápido intervalo, a gente precisa ir para o intervalo, mas na volta eu quero que você explique melhor para a gente quais são esses exames que a gente pode fazer. Com certeza, e como analisar isso melhor, até mesmo para a pessoa que está em casa agora nos acompanhando, poder também se cuidar, né, e ficar atento a isso, né? Com certeza absoluta. É bem rapidinho, a gente volta já com o programa de destaque, não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o Dr. Michel Malverde, médico nutrólogo, conversando um pouco com a gente sobre uma alimentação mais saudável em tempos de pandemia da Covid-19. Dr. Michel, no final do bloco anterior, o senhor falou pra gente sobre os pilares para se ter uma vida saudável. E o senhor estava continuando, eu queria que o senhor continuasse essa explicação para nós. Eu estava no 5º pilar, falando sobre a inflamação crônica subclínica, né? Da importância da gente manter uma composição corporal legal, menos
gordura corporal, mais massa muscular, que dessa forma a gente fica menos inflamado, tá bom? E claro que a gente tem que lançar mão de alguns exames que às vezes a gente, vendo esses exames, às vezes a pessoa, por isso que o nome é crônica subclínica, as pessoas não estão sentindo nada, mas ele já tem esses níveis inflamatórios elevados, tá? E o que é chocante é que 55% das vezes a inflamação crônica subclínica, o primeiro sintoma dela é a morte súbita, então é gravíssimo, tá? E tem um sexto pilar ainda, que é o controle e gerenciamento do estresse. Nos dias de hoje, a gente sabe que o estresse é uma das coisas que mais mata, tá? Realmente os estudos todos falam sobre isso. Quando a gente tem esses outros 5 pilares ajustados, a gente consegue gerenciar melhor esse estresse. Mas muitas das vezes a gente precisa lançar a mão mesmo de meditação, você fazer 5 minutos que seja de meditação na sua casa, por dia, né? Isso aí já vai te ajudar bastante. Inclusive os estudos comprovam realmente a eficácia da meditação no bem-estar, na qualidade de vida, inclusive na melhora da longevidade. Você ficar mais longevo, ficar mais velho, saudável. Então vamos resumir aqui, olha, então com relação a esses pilares, sono, isso. É isso? Me ajuda aqui, ó, alimentação saudável. Exatamente. Vamos lá, vamos lembrando. Ó, sono, alimentação saudável, atividade física, tá? Melhora de níveis hormonais quando necessário, diminuir os níveis inflamatórios, controle e gerenciamento do estresse. Ou seja, as pessoas conseguindo ter esse controle, o controle disso tudo, ela pode ter uma vida muito mais saudável. Muito mais saudável. E viver muito mais tempo também. Viver muito mais tempo, muito mais saudável. Porque de que adianta você viver 90 anos, mas nos últimos 20 anos da sua vida você está numa cama? Então, essa é coisa que eu me pergunto o tempo inteiro. Eu não quero isso para minha vida. Claro. Tá? Então, é você viver o máximo possível até que chegue o dia final. Entendi. Tá? Com a melhor qualidade possível. Dentro desses pilares, me chama muita atenção o sono, né? Porque o sono eu acho que talvez seja um grande problema da humanidade. As pessoas cada vez estão dormindo pior, né? As pessoas estão dormindo muito mal, em pouca quantidade e em pouca qualidade também, com pouca qualidade. Como resolver esse problema do sono da sociedade também, doutor Michel? Essa questão do sono tem vários fatores que alteram, tá? Mas tem uma coisa que eu chamo que a gente precisa fazer: higiene do sono. Tá? O que é essa higiene do sono? Primeiro, o ideal é que você durma até as 11 horas da noite. Tá? Se você está dormindo mais do que 11 horas da noite, você está se matando. Tá? Então, esse é o ideal. Então, se você vai dormir até 11 horas da noite, idealmente, no mínimo 1 hora antes, você já não tem que estar no celular, você não tem que estar em televisão, aparelho eletrônico nenhum, porque essas luzes aí atrapalham a nossa produção de melatonina, que é o hormônio do sono. Sim. Tá? Esse hormônio do sono ele é importantíssimo. Essa é uma questão. Outra questão, o quarto deve ser obrigatoriamente o mais escuro possível. Então, vamos investir em blackout aí mesmo, escurecer o quarto o máximo possível, inclusive todas essas luzezinhas aí de ar-condicionado, de televisão, elas devem ser desligadas. Se não tiver como, fita isolante na frente para apagar. Porque até aquele mínimo, luz atrapalha a nossa produção de melatonina. Sim. Tá? Claro, tentar, isso é uma coisa muito difícil, mas tentar não levar os problemas do seu dia para a cama, tá? Então, assim... Isso é um grande problema também, né? Muito, porque você vai deitar e tá lembrando que, nossa, eu não paguei aquela conta. Sua agenda do dia seguinte, agenda do dia seguinte, e, nossa, eu tenho que esquecer tal coisa. Então, assim, até é ideal que você tenha, de repente, um caderninho mesmo, que seja, pode anotar no celular, mas ideal que seja um caderninho, que o celular pode atrapalhar. Você anotar as coisas ali do seu próximo dia, para evitar de ficar pensando muito nesse assunto, que com certeza absoluta essa preocupação vai te atrapalhar, tá? Esse, assim, é bem básico, mas se você já alterar essas coisas bem básicas, assim, você já vai ter uma melhora da qualidade de sono importante. Sim. Claro, você pode consumir alguns chás que ajudam nessa questão do sono e, quando necessário, a gente precisa repor a própria melatonina mesmo, e algumas outras vitaminas, minerais, nutrientes, fitoterápicos que ajudam nessa questão do sono. Eu sempre tento evitar ao máximo remédio, iniciar remédio. Tá? Ou seja, é melhor não tomar medicamento, ter uma vida mais saudável e tentar manter esse equilíbrio todo, né? Que eu acho que é o importante. Exatamente. Inclusive, Fabiano, é uma coisa que eu acho muito importante falar, quando a gente fala dessa questão do grupo de risco do coronavírus, né? Da Covid, tá? Inicialmente foi postulado, até porque o que estava acontecendo na Itália, nos outros lugares, que os idosos eram o fator de risco.
tá? Mas é importante deixar muito claro que os idosos, eles são fator de risco, mas os idosos que estejam doentes. Claro. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que se botou como idoso como fator de risco? Porque a chance maior da população estar doente é depois dos 60 anos de idade. Enfim, essa é a chance maior. Mas eu, inclusive, estou no meu consultório, paciente meu de 60, 65 anos, que eles são infinitamente mais saudáveis do que paciente meu que chega de 20 anos. Sim. Eu tenho muito mais preocupação desse meu paciente de 20 anos pegar a Covid do que o paciente de 60, 65 anos. Estamos vendo pessoas idosas, velhinhos, às vezes até com alguma doença, saindo, ficando internado, precisando de usar um pouco de oxigênio e saindo, mas estamos vendo cada vez mais pessoas obesas não saindo. Ou seja, jovens. Ou seja, a questão da idade não é o fator, às vezes, tão mais importante quando você fala uma questão grave da Covid-19. Não é nunca, não é. Quem fala isso está errado. Não é o fator primordial para você ter uma gravidade da doença. Não, é o seu estado de saúde. Pois é. Agora, voltando a falar dos pilares, lá outro assunto que eu acho que é muito também discutido é a questão da atividade física, né? Atividade física, as pessoas, tem gente que gosta muito, tem gente que tem um pouco de preguiça de fazer, às vezes, né, a questão, tem dificuldade de conciliar isso com o seu dia a dia. Sim. Qual é a prática ideal da atividade física? É todo dia? Tem um horário melhor? Como que é? A prática ideal é que você consiga fazer. Primeiro, o horário ideal é o horário que você consiga fazer. Depois, o segundo, quando você começou a fazer, aí você vai encaixando. Você já está fazendo atividades físicas, o segundo melhor horário ideal, que eu brinco assim, né? O segundo melhor horário ideal é na parte da manhã, enquanto tem luz do sol ainda, tá? Porque se você fizer alguma atividade muito vigorosa na parte da noite, isso pode interferir no seu sono também. Também, né? Tá? Mas assim, então começa, tem muita gente sedentária, você tem que começar, você tem que sair da zona de conforto. Sim. Como é que você começa? Fazendo, aí até de acordo com a OMS, né? Para você sair do sedentarismo, você tem que ter pelo menos em torno de 150 minutos por semana de atividades físicas leves. Por exemplo, 30 minutos, 5 dias por semana de uma caminhada. Sim. Ou 75 minutos de atividades mais vigorosas, mais intensas, tá? Mas você sair da zona de conforto, é você começar a caminhar, dar lá, sei lá, 5, 6, 7 mil passos por dia. Você procurar evitar toda hora estar no elevador, sobe de escada, desce de escada. Isso daí você já vai estar dando um grande passo para melhorar a sua vida. Depois disso, quer começar a evoluir, tá? Eu falo que a melhor atividade física são os trabalhos de força. Por exemplo, músculos que são chamados de exercícios resistidos. Por exemplo, a musculação, tá? Porque isso aí que vai te fazer criar músculo, vai fazer você envelhecer bem, com saúde, qualidade de vida, vai fazer com que você consiga chegar aos 70 anos de idade conseguindo levantar, por exemplo. Levantar bem, né? Levantar bem, tá? Então, a atividade física, a musculação, é você poder associar alguma atividade aeróbica, uma corrida, uma caminhada. É muito importante. Outra coisa que eu gosto muito também é do jejum, tá? Jejum intermitente. Como que funciona o jejum intermitente? A gente ouve muito falar também sobre isso, né? Como que ele funciona? É o seguinte, idealmente que você passe uma quantidade de horas sem se alimentar. E essa quantidade de horas você pode contar com o horário do sono. Tá? É uma das melhores coisas, inclusive foi o pesquisador, alguns anos atrás, ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, comprovando que o jejum é muito saudável para nossas células, tá? Então, idealmente, você deve começar com o que você consegue fazer. Conseguir fazer 12 horas, por exemplo, você janta até 8 horas do dia anterior, no outro dia você vai tomar um café da manhã às 8 horas da manhã, tá? Tá confortável? Passou 1, 2 semanas, aumenta 1 hora, até você quando você vai ver, você tá vendo, tenta fazer isso 2 a 3 vezes por semana, quando você vê, você já tá fazendo 14, 16 horas. É uma das melhores coisas para a saúde, uma das melhores coisas para desintoxicar fígado, uma das melhores coisas para renovação celular. Você falou do café da manhã, mesmo então fazendo isso e contando as horas do sono, nunca pular o café da manhã, né? Não necessariamente, depende do plano que a pessoa esteja. Ela pode então pular? Tá, pode pular. Por exemplo, se ela estiver no jejum, dependendo, eu vou querer, ou a gente vai conversar, que ela chegue, que ela passe esse momento do café da manhã e ela vai almoçar, por exemplo. Sim. Aí vai completar umas 16 horas de jejum, mas o tão importante quanto o jejum é o que você come quando sai do jejum. Porque se você sai comendo um monte de porcaria, fast food, não adianta nada. Não adiantou nada. Esse trabalho seu foi praticamente inútil. Mas isso também não pode ser todo dia, né, doutor Michel? O ideal é intermitente, como o senhor falou.
para começar 2 a 3 vezes na semana. Vai chegar um momento, se você estiver adaptado, por exemplo, eu já sou adaptado, eu faço 12 horas por dia, todos os dias sem problema. Tem dias que eu estendo para 14, 16 horas. Inclusive, eu faço atividade física forte, vigorosa em jejum. Acordo pela manhã, faço minha atividade extremamente forte, ou musculação, ou meus treinos de futebol que são fortes, são pesados, em jejum. Aí eu vou me alimentar depois, tá? Entendi. Mas levei um tempo para me adaptar, levei um tempo para poder ajustar meus níveis de insulina. A maior parte da população está com os níveis de insulina altamente. Ou seja, não é quem está em casa agora assistindo a gente, que está sedentário, está ainda preso lá no sofá, começar a fazer isso a partir de hoje ou amanhã, pode ter problema. Então é melhor procurar um especialista e se orientar. O ideal é que você procure, e hoje, Fabiano, é só a pessoa ter interesse, tá? Que ela vai lá na rede social, vai ter um nutrólogo, vai ter um médico, vai ter um nutricionista, um educador físico orientando isso super bem, claro. tá? Que coisa que é de graça. Tá? Mas, claro, não quero uma coisa mais aprofundada. Por exemplo, para você, a gente quer uma coisa, a gente quer uma coisa mais detalhada, mais afinada, mais requintada. Aí tudo bem, né? Uma consulta, vendo todos os exames, a gente passando para poder a gente ajustar e bolar um plano que seja específico para você. Mas pelo menos para você sair dessa zona de conforto, para você melhorar a qualidade de vida, começar a emagrecer, basta ter força de vontade, porque tem muita informação na internet, muita informação na rede social. Procure fontes boas, né? Porque também tem muita bobeira. Tem muita fake news também. Muita por aí, fake news, tá? Ou seja, é só querer. Só querer. Né? Só querer. Tem como fazer, né? Bom, é isso. Olha, o tempo está acabando, né? O papo fluiria muito mais aqui, né, doutor Michel? Se deixar, se deixar 2, 3 programas aqui. Falando aqui. Pois é, muito bom. Foi um prazer grande receber o doutor Michel Malverde hoje aqui no programa, médico nutrólogo, dando pra gente informações importantes, preciosas, para você ter uma mais qualidade de vida, com uma boa alimentação, tendo aí o controle do sono, um sono adequado e também práticas de atividade esportiva. Enfim, tem muitas coisas que você pode fazer para ter mais qualidade de vida e é muito bacana quando a gente consegue levar isso também para o nosso telespectador de norte a sul do estado. Muito obrigado, viu? Fabiano, eu te agradeço mais uma vez pelo convite, tá? E falar com você aí de casa que preze pelos pilares da vida saudável, ok? Você pode ter certeza absoluta que você vai estar dando um salto muito grande na sua saúde. Maravilha. Obrigado, doutor Michel. A você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Lembrando do nosso encontro de segunda a sexta, às 8h30 da noite na Record News e às 9h30 da noite na TV Sim. Uma ótima noite para você e até lá.